pensou em dar essa tolerância inicial nesse primeiro evento, Patrícia, e depois a gente até botou ali para discutir no final, né, sobre as regras para essas nossas reuniões, né? Acho que a gente vai ter que consolidar um documento aí que nos ajude a organizar como é que a gente vai organizar as falas, como é que a gente pretende trazer. Eu estava trocando uma ideia também com a equipe técnica antes, para a gente pensar também em encaminhar mais material antes das reuniões. Sim. Eu vou ter que ver, Tânia, não sei te dizer exatamente. A Tânia entrou também. Nossa equipe, eu acho que está bem representada já. Eu não sei, o Adroaldo estava entrando em contato comigo, que não estava conseguindo entrar. Eu não sei se vocês precisam aceitar. Precisa, mas eu aceitei todo mundo até agora que pediu. É que, na verdade, tem que ter o aplicativo, né? Não precisa. Tu põe continuar no navegador. É assim que eu entrei agora. Eu entrei pelo aplicativo. Tá? Tu entrou? Claro, eu instalei o aplicativo, estava instalado. Felisberto, a gente está olhando só tua testa, tá? Não sei se tu quer ajeitar. Não, tudo bem. Tá aqui, tá. Tô aqui. Tá. Eu acho que talvez não seja tão fácil de entrar pelo navegador, pelo celular, né? Talvez por isso que não sei se o... Então, vamos aguardar mais um pouquinho, ó. Pede para baixar. Só um pouquinho. Eu queria dar uma sugestão para vocês. Pode dar. Hoje tinha que reforçar isso hoje para as regiões na reunião do CMDUA, né? Porque muita gente não reuniu o fórum, né? Eu mesmo estou participando hoje sem reunir o meu fórum, né? Então, eu acho importante a gente colocar isso, porque o Jacão também não está participando, o Wagner. Eu acho que isso tem problema, mesmo que tenha suplente, as pessoas trabalham nesse horário, então ele dificulta um pouco a presença. O Jacão estava antes. Ele estava, agora eu estou olhando aqui também, ele não está, mas ele estava na reunião, acho que ele retorna. Uma questão, Felisberto, aproveitando, a gente sugeriu essa agenda nesse horário porque era o horário que a gente fazia lá da outra vez, né? Se vocês tiverem outra sugestão de horário, né, para fazer as nossas reuniões, é só passar para nós que a gente delibera aqui em conjunto, não tem problema. A gente colocou como tópico de hoje essa discussão. O Jacão está me avisando aqui pelo celular que caiu a internet lá da associação lá dentro do Porto Seco. E deu um pane geral lá para eles. Mas ele vai retornar daqui a pouco. Assim que... O que a gente pode fazer é começar a discussão, né? Vou começar a apresentar para vocês e peço aos que estão, né, na reunião para já convidarem, então, os demais interessados. E aí, na próxima reunião, a gente, claro, avança os pontos, mas dá uma retomada para quem não esteve presente, para a gente poder todo mundo trabalhar, vamos dizer, estar afinado e trabalhar em conjunto. Que a ideia é a gente construir aí um período, né, de reuniões durante pelo menos um ano aí. A ideia da RGP1, pelo menos, é que os três participem, né? Para que não haja descontinuidade, né? Então, a Cinirane, estamos escolhendo um terceiro nome para poder estar todo no mesmo estágio, né? Excelente. Porque muitas vezes eu não vou poder, né? Porque dependendo do horário eu tenho que trabalhar, né? Não, então, não tem problema. Tá, então, gurias, vamos iniciar, então. Sim, acho que podemos dar início. Acho que a gente podia, não sei, Vanessa, o que tu acha? Assim, nós vamos ter 2 GTs com os conselheiros, né? E deles... com a sociedade em geral. E com a sociedade em geral, mas que, digamos assim, que a gente pensou com a base dos conselheiros, né? Como participantes do GT, mas aberto, os 2 grupos abertos a discussões. Um grupo que a gente chamou de GTTR, que seria o GT consultivo das regiões de planejamento, que seria o GT de hoje, que vai tratar mais a questão dos processos participativos
já que as regiões são a base, né, dos representantes da sociedade perante o plano diretor e o conselho do plano diretor. E outro que é o GT consultivo técnico, que seria com a base das entidades do conselho, mas aberto para as universidades e outras entidades interessadas, e também para membros da sociedade em geral. Então, hoje... Incluindo os conselheiros das regiões. Né? Incluindo os conselheiros das regiões. Hoje, a gente enviou o convite para todos, porque a reunião é aberta a todos, mas hoje o grupo de trabalho que a gente está reunindo é o grupo consultivo das regiões de planejamento. Então, a gente vai começar a tratar os primeiros assuntos sobre os processos participativos. Eu acho importante deixar isso claro, porque tem bastantes participantes das entidades também, né, do Conselho. Que então, são sempre bem-vindos. Sim, mas para que fique bem claro que, como as reuniões vão ser quinzenais do GT-CR, que é esse do Consultivo das Regiões de Planejamento, e quinzenais do GT-CT. Então, ou os participantes vão participar semanalmente, se quiserem participar dos dois GTs, ou vão fazer a opção, né, do GT que fique mais conveniente. É muito importante, eu queria pontuar aqui em relação aos conselheiros das regiões, tá? Que o papel de vocês é extremamente importante nesse processo, tá? Que a gente conta com a participação ativa de vocês no desenvolvimento desse processo, na construção desses projetos, né? Tanto no sentido de vamos dizer, buscar a participação dos integrantes, de estar junto na construção desse processo, enfim, que a gente vai trabalhar durante todas essas reuniões. É claro que tem uma série de questões que a gente tem que mais ou menos deixar definido, porque tem a questão de planejamento, de estrutura, de logística, de cronograma, para que o trabalho seja desenvolvido da melhor forma possível. Mas a gente vai discutir muita coisa com vocês aqui, conta com o apoio de todos vocês nesse projeto. A gente quer que vocês sejam parceiros e protagonistas aí no desenvolvimento desse processo. Quem vai, vamos dizer, coordenar as reuniões do GT-CR vai ser a colega Renata. Claro, nós estaremos presentes, eu como diretora de planejamento e a Vanesca como coordenadora de planejamento. A Vanesca, com toda a experiência que ela tem, né, já pregressa de outra, prévia prefeitura em participação da sociedade, planos diretores, enfim, vai estar dando todo o suporte. A Renata também tem a sua experiência, mas vamos dizer, na nossa divisão de tarefas aqui, né, da nossa coordenação técnica, que a coordenação técnica da revisão do plano diretor é a coordenação para trabalhar, né? A Renata vai ficar incumbida dessa tarefa, então qualquer questão é sempre entrar em contato com a Renata preferencialmente. Então, gurias, a colega Tânia também vai participar das nossas reuniões. A Tânia, ela também faz parte da gestão do GT-CR, junto comigo, com a Vanessa e com a Patrícia. Ela está aqui na reunião. Ela está ali, eu não estou enxergando ela na tela. Eu estou assim. Então, a Tânia também vai acompanhar. A Tânia é a coordenadora de gestão e monitoramento urbano. Ela vai ter um papel muito importante nessa revisão do plano diretor, principalmente nessa questão dos dados, informações, estruturação dos dados. Então, o papel dela é muito importante nesse processo. Então, ela vai estar aqui junto, fazendo essa interlocução junto com a colega Renata. Acho que Renata é contigo. Tá ótimo. Não, só queria deixar claro que eu estou aqui como Germano Brem, porque a gente está usando o login do secretário para a gente poder gravar as reuniões, né? Então, a reunião está sendo gravada, é importante todo mundo saber. Vai ficar tudo registrado. Hoje nós, como a gente enviou a pauta para vocês, nós vamos tratar de mostrar o novo cronograma, né, dos processos participativos e tratar das oficinas devolutivas que
vem lá, desde lá de 2019, né, depois que a gente fez as oficinas temáticas territoriais. Nosso próximo passo são as oficinas devolutivas, né? Então, hoje a gente resolveu retomar os resultados das oficinas que foram realizadas em 2019, para que todo mundo refresque a memória, né, do processo e que a gente possa daí começar a construir os próximos passos juntos. Então, hoje a Vanesca vai apresentar os resultados das oficinas que já foram apresentadas, né, no Conselho em dezembro do ano passado, se eu não me engano, ou do ano de 2020, dezembro de 2020. Então, a gente vai reapresentar aqui para quem não estava presente, porque até houve, assim, uma pequena mudança, né, dos conselheiros das regiões, e para quem não estava presente no conselho também naquele momento. A Vanesca vai apresentar e depois nós vamos ter alguns encaminhamentos, como o que a gente estava falando anteriormente, de se esse é o melhor horário para as reuniões, quais são os próximos passos, o que a gente espera também de troca de vocês, né? Porque eu acho que vai ser um trabalho conjunto nosso e de vocês, principalmente os conselheiros das regiões de planejamento, para a gente ir construindo e organizando os próximos eventos de participação. Posso só fazer uma manifestação? Eu não sei se os conselheiros gostariam de fazer alguma manifestação prévia antes da gente iniciar? Eu gostaria duas questões, tá? Na verdade, assim, a primeira... Estão me ouvindo? Sim. A primeira questão é que esteja no radar de vocês que haja reuniões na região itinerante, tá? Que possa haver nas regiões, quando houver devolutiva, em espaços de participação da comunidade, certo? Nós aqui na região centro temos 2 espaços à disposição, tá? Que é a Casa Rosa e o assentamento 20 de novembro, tá? São áreas que permitem o número razoável de presenças, tá? Tem internet, tem uma série de coisas e possibilita a participação. Essa é a primeira colocação, tá? Sugestão, tá? E a segunda sugestão, né, é que o material seja enviado antes para que a gente possa se preparar para a reunião. E não só receber a informação e aí a gente não tem todo o preparo para discutir aquilo que está sendo apresentado da devolutiva e até para que a gente possa trabalhar nos fóruns, tá? Então, essas são as duas sugestões. Obrigado. Obrigada, Felisberto. Mais algum conselheiro ou mais algum integrante quer se manifestar previamente? Eu posso intervir um pouquinho numa fala bem rápida. Claro, neste tempo, assim, que a gente teve uma rápida experiência com as oficinas, e a gente tem que ter nesse projeto que é de tão grande importância para a cidade, tão esperado, onde a participação popular, a participação da comunidade, ela é essencial para que os planejadores da cidade, os técnicos, possam, assim, ofertar uma cidade com melhores condições, né, dos N temas que serão tratados no decorrer desta revisão do plano. Então, nós contamos muito, e eu falo muito isso, com essa interlocução importantíssima, vocês como conselheiros, para fazer que essa comunidade, toda Porto Alegre, ela se movimentem e que dê importância, que realmente é um processo que se está buscando fazer com toda seriedade, tem feito até então, tá? Para que a gente possa, assim, ter a cidade que todos nós almejamos, tanto o técnico como aquele morador que está lá na ponta, entende? Dando a oportunidade de todos participarem. E esse é um apelo que eu faço, e como eu também consigo trabalhar com as comunidades, faço outro tipo de trabalho, eu sei o quanto é importante a participação. Como cooperadores, todos nós juntos, com o mesmo objetivo. Patrícia. Oi, Adroaldo. O Adroaldo e o Jacão estão em... Pode falar.
Adroaldo, quer falar? Sim. Pode falar, então. E em seguida o Jacão. É que eu entrei atrasado aí, então queria dar uma boa tarde para vocês, tá? Para todos, e dizer que sim, é legal voltar, né? Retornar aí a essas reuniões, né? De atualização. E eu não sei se foi falado, mas acredito que as reuniões essas que nós temos que fazer com a comunidade tem que ser presencial, né? Acredito que sim. E se vocês vão ir lá também na comunidade, já fazer. E aí só para repetir, mas como eu já tinha anotado, o material, eu não tenho lembrança se vocês passaram antes algum material para a gente das oficinas. E é importante que a gente conheça, né? Com bastante antecedência, porque, além disso, né, Felisberto, nós temos aquele material que a gente fez lá dos planos populares, e nós vamos ter que juntar, certamente, em algum momento, eles vão ter que encontrar esse material. Tá? Eu queria deixar colocada essa questão aí, que a gente deve ter com bastante antecedência todo o material que deve ser trabalhado na comunidade. Obrigado. E vocês podem se organizar para apresentar, se vocês tiverem interesse também, dentro do grupo. Muito bem. É isso, Adroaldo? Isso. Muito bom, obrigado. De nada. Jacão? Boa tarde, colegas aí, demais presentes na nossa agenda. Eu acho que vou endossar as palavras do Felisberto e do Adroaldo aí também na questão de fazer essas reuniões presenciais. Nossa região também já tem espaço para isso, tá? Tem 2, 3 espaços aí que a gente pode ajeitar tranquilamente, né? Esse horário do GT é um pouquinho complicado para a gente ter uma participação maior, né? Até dos nossos delegados aqui, creio que seja problema de todos os regionais aqui presentes, né? De todas as regiões, a gente tem essa dificuldade nesse horário, né? Mas é isso aí, vamos tocar ficha, né? Tem bastante trabalho pela frente, tem muita coisa, tá? E era isso. Eu vou manter a minha câmera desligada, tá? Porque eu estou com um colega na sala com outra reunião aqui também, e a gente está se revezando aqui. Ok, era muito isso, obrigado. Diretora Patrícia. Obrigado. Obrigado, Jacão. A Vanesca. Patrícia. Tu quer falar? A Vanesca levantou a mão, não sei se você quer comentar antes. Não, mas pode passar para os conselheiros primeiro, depois eu posso fazer minha fala, para ser sem problema. Tá bom. Então tá. Gomes, então? Beleza. Eu acho assim, super importante para iniciar, para reiniciar a discussão da revisão do plano diretor, a gente retomar naquilo que a gente produziu, que foi muito bom. Nós temos, todas as regiões têm a oficina proposta pelo CMDUA. E tem algumas regiões, a região do Felisberto, o Adroaldo também está dizendo que é dele, eles foram além, foram também para uma discussão independente. Porque eu fui ver na internet, onde está colocado lá aquelas oficinas, e o trabalho que vocês fizeram eu não tinha visto em profundidade. Ficou muito bom. Ficou muito bom. Realmente tem um registro de tudo que se fez, todo. A começar pela assinatura das pessoas que assinaram o livro de presença lá, né? E ali vai todos aqueles mapas que a gente trabalhou, que fez o trabalho em cima, dentro daquela metodologia de trabalho. Então, aquilo ali, a retomada daquilo para nós sempre foi uma expectativa para mim, para o meu grupo, o pessoal que trabalhou aqui na minha região, de fazer essa retomada inicial. E aquela reunião traz um exemplo que, para mim, é fundamental para evoluir a revisão do plano diretor e estabelecer uma qualidade de participação, pegando um pouquinho do que a Tânia comentou. Eu tenho aqui 29, 30 delegados, é o que tem. E uma região bastante difícil, bastante complicada pela disputa política que tem aqui dentro. Isso aí todo mundo sabe, desde os gatos e cachorros que andam pelas ruas da tristeza. O que dificulta, porque desqualifica muito a discussão em cima das questões secundárias e a gente não consegue
colocar as questões principais, que são realmente a revisão do plano diretor. Vou tentar superar isso na discussão, na reunião e convocando eles, mas fazendo uma coisa que eu fiz por ocasião daquela oficina. Estava dizendo que nós temos mais ou menos 30 delegados. Nós tivemos 110, 111 participantes, foi a maior reunião de todas. E não tinha meia dúzia de delegado. Não tinha meia dúzia de delegado. Está lá 110, 111 assinaturas para conferirem, quem quiser conferir. Dos 30 delegados que nós temos, não tinha meia dúzia. E eu coloquei, junto com o pessoal que trabalhou em cima, mais de 100 pessoas. Por quê? Porque eu fiz uma dinâmica um pouco diferente. Eu fiz a dinâmica da participação realmente. Eu fui trabalhar com quem eu trabalho sempre aqui na região, que é com, digamos assim, as lideranças ativas. Então, eu trabalho desde diretor de escola, líder comunitário, associação comunitária, alguns movimentos aí, como a Patrícia mesmo sabe, porque nos acompanhou, de núcleos de regularização fundiária, como é o caso ali na Patrícia da Vila dos Pescadores, que a gente fez um excelente trabalho, que nós vamos, inclusive, queremos voltar lá. Eles têm expectativa de ter reuniões lá da revisão do plano diretor, focado na questão daí das questões urbanísticas que diz respeito a eles, né? Que eles estão com um projeto importante, interessante e tal. E vai ser nesse sentido que eu pretendo trabalhar. Traz os conselheiros, os delegados que estão querendo participar e querem participar, fazer o mais breve possível, assim, começar a tentar fazer algum movimento de agregação desse pessoal, de colocação desse pessoal, colocando uma pauta daí que vocês estão colocando para nós agora, né? Propondo essa continuidade da discussão aí, e agregar, sempre vou agregar nas reuniões, essas forças vivas aqui da Sul e Centro-Sul, né? Que fizeram a diferença. Né? Começar a reunião da oficina, uma reunião de 110 que tinha 6 delegados, nem 6 delegados tinha, né? Mas foi uma reunião densa, foi uma reunião muito boa, foi uma reunião produtiva, e está lá os documentos todos ali, que vocês fizeram um excelente trabalho, de todas as regiões. Eu comecei a olhei a minha região, olhei mais 2, não tive tempo de olhar as outras, mas ao decorrer do tempo eu quero ver todas as outras, para ver o que tem de similar, o que não tem, né? Para pegar alguma coisa. Porque no início da revisão, quando se falava em revisão, lá em 19 ainda, quando nós começamos a falar, e aqueles seminários que a gente fizemos vários encontros, né? Eu tinha uma ideia de que o grande mobilizador da discussão popular da revisão do plano diretor seriam os conselheiros regionais, né? Numa organização meio que fórum de conselheiros, assim, os conselheiros teriam uma organização, o fórum dos conselheiros, que eles iam fazer um baita trabalho assim, de mobilização, levando uma pauta comum e outra pauta específica, né? A pauta comum, digamos assim, mais ou menos coordenadas aí pela coordenação da revisão do plano diretor, vocês, né, da prefeitura, né? E aquelas coisas mais específicas da área, de cada região, que seriam levantadas por essas discussões nossas nas regiões, de acordo com as especificidades, né? Mas a especificidade que saia do núcleo político, que vá para o núcleo realmente da população, onde os fenômenos estão acontecendo, né? E aí vai apurando uma série de coisas, o que na região realmente salta aos olhos, né? Desde a regularização fundiária, que é forte na minha região, como da questão do apelo, digamos assim, turístico, que é forte na minha região também, né? Essa coisa toda. Então, e isso não aconteceu e começou a caminhar para um outro caminho. Os conselheiros das regiões se desarticularam absolutamente, muito em função dessa disputa política, né? Então, nós perdemos aquela, entre aspas, autoridade que tinham os conselheiros regionais para falar pelas regiões e começamos a discutir abobrinha, né, com as variantes ideológicas e as suas compreensões mirabolantes, que são tão novinhas que têm mais de 60 anos, aí, no mínimo, das militâncias que as pessoas têm aqui dentro. Mas isso, de repente, agora a gente retoma, né? Conseguimos retomar com essa proposta. Eu, ao menos, vou com esse espírito. Trazer os delegados para uma discussão, e, independente dos humores dos delegados para a discussão, trazer ao pessoal, as lideranças vivas da região, né, para colocar as coisas e a gente tentar fazer
esse raio-x da cidade, né? Esse raio-x da região, e transformar isso aí, e aí vai a experiência técnica de, por exemplo, a gente que é arquiteto, o Felisberto, que é advogado, tem uma grande experiência, as pessoas que têm alguma experiência técnica também, traduzir para essa população o que realmente, como é que tu transforma um desejo de não... Tem muita gente morando aqui, eu tenho que baixar a densidade disso aqui, porque já tem muito automóvel e tal. Como é que isso aí se traduz no plano diretor? Onde é que está escrito isso depois para fazer esse controle? Né? Isso eu acho que é importante para nós. Nós temos essa responsabilidade. Senão a gente fica naquela crítica. Deu aqui, deu ali. E qual é a resposta concreta? Porque isso vai para o livrinho chamado Plano Diretor de Porto Alegre, né? Que vai realmente, daí, que é o que eu chamo de a obrigação que nós temos de descobrir com a população o que realmente ela quer e transformar isso na lei, na orientação, transformar na diretriz urbana, seja lá como for assim. Mas eu estou pensando isso, e esse é o meu desafio. Né? Esse é o meu desafio. Tentando superar todas essas outras questões aí, que só atrapalhou nos últimos 2, 3 anos aí. E se nós não superar isso aí, vai continuar atrapalhando. Tá? Vamos lá. E ansioso para começar. Eu acho que agora nós temos um bom motivo para retomar essa discussão. Eu já tinha falado com alguns conselheiros aí na história de tentar meio que rearticular, assim, meio que um fórum de conselheiros para, de vez em quando, a gente conversar, os conselheiros das regiões conversarem. Olha, nós temos uma conversa aqui independente aí das nossas diferenças ideológicas e etc., né? Como é que nós vamos conduzir aqui, até para ter uma grande autonomia, não é uma grande autonomia perante a própria prefeitura, né? Perante a própria prefeitura, porque nós somos independente das instâncias assim oficiais, né? Nós temos os nossos compromissos com as nossas regiões, com as nossas, entre aspas, bases e tal. E aí isso, de certa maneira, deveria unir os conselheiros regionais para algumas conversas, de vez em quando, de conselheiros regionais mesmo, entre si. Beleza? Obrigada. Posso me manifestar, Patrícia? Sim, Felisberto, sim. Tá, não. Sim, pode falar. Em parte, eu tenho um acordo com o Gomes, né? Mas eu acho que a divergência faz parte do debate, certo? Há duas visões de cidade. A visão daquela cidade que quer trabalhar sobre o real, né? Não, essa é a discussão que nos atrapalha, Felisberto. Calma, deixa eu colocar é o discurso que nos atrapalha. Exatamente isso aí que nos atrapalha. Ponto de vista. Por exemplo, eu conheço a tua região muito bem, Gomes. Eu morei na tua região, então eu não tenho nada... A disputa ideológica e política, ela vai haver, mas ela não atrapalha. Tanto que nós, aqui no centro do Real, das condições que tem, nós participamos, tivemos 80, não tivemos um número, mas 80 participantes na oficina. Nós nunca nos omitimos, entendesse? Agora, não desqualificar o debate. Eu acho muito perigoso quando tu colocas que atrapalhou. Não, nós temos que aprender a conviver com as diferenças. Os grandes empreendimentos, muitas vezes, atrapalham a regularização de determinado. Deixa eu colocar meu ponto de vista, eu te ouvi, Gomes. Isso é a repetição dessa discussão que não levou em nada, só atrapalhou. Não é isso. Nós temos comunidades que estão esperando regularização há mais de 20 anos e não foram regularizadas. Isso é um discurso que a gente sabe. Esse discurso a gente sabe. Sabe não, mas as pessoas querem resposta. Gente, não vamos discutir. Não, mas não permite a fala. Só vale a opinião dele. Conclui. Eu quero concluir. Obrigado, Patrícia. Eu conheço várias comunidades que estão esperando a regularização fundiária e sempre houve óbice, certo? A regularização. Vou te dizer uma, na Dorival Castilho. Agora, para liberar empreendimentos aos bordões, lá tem vários empreendimentos de 16, 32 torres. Para regularizar a comunidade lá do fundo, não pode, sabe? Então, o que isso depende do conselho? O que isso depende do conselheiro? Por isso que eu digo que você é um papinho populista. O que isso depende do conselheiro? Conselheiro, independente. Quando entrou o processo do Beco 11,
Você foi contra, Felisberto? Gente, vocês estão fugindo do tópico. E eu tô como levantada aqui. Isso, e a Vanessa está aguardando. Pessoal, regularização fundiária. Quando é um projeto que realmente vai alterar uma comunidade, vai permitir que a comunidade entre na regulação fundiária, o nosso amigo Felisberto... Pessoal, eu vou ter que fechar os microfones se continuar assim. Olha só, a gente aqui não quer fechar microfone. Olha bem. Isso, beleza. Eu não fechei o microfone de ninguém. Mas prestem atenção. Não fui eu. Não. A gente não quer fechar o microfone de ninguém, mas vamos se respeitar. Quando um fala, o outro escuta e vice-versa, certo? Então, se o Felisberto quiser concluir o que ele estava falando, conclui, e a próxima pessoa a falar, que já estava de mão levantada, é a Vanesca. Um recurso muito bom desse... Só um pouquinho, Felisberto, que está com o microfone mutado. Um recurso muito bom desse aplicativo é que tu pode levantar a mão para falar. Então, a gente só vai permitir que fale quando levantar a mão. Felisberto, tu tá no mudo ainda. Mas foi ele que estão me ouvindo agora? Sim. A Patrícia sabe quanto a defesa que eu faço lá da Dorival Castilho, não é, Patrícia? Há anos pondero contigo, né? Então, olha, pelo amor de Deus, ele só não deixa eu falar. Me permite. Felisberto, para a gente começar a nossa... Então, assim, eu acho assim, que nós temos que ter um olhar, a partir da realidade, chamar essas lideranças, né? Porque essas lideranças, muitas vezes, elas estão envolvidas no dia a dia, na luta pela sobrevivência e dificulta a participação, né? Então, nós que temos um envolvimento, que temos conhecimento técnico, jurídico, temos que dar apoio e buscar essas lideranças, esclarecer quais são os direitos dessas comunidades. É isso que está em jogo. A mobilidade, eu fui ontem na Restinga, e é impressionante o que vai saturar daqui a uns anos aquela via. Já está saturada. Então, essa é uma visão de um conselheiro que é da cidade, eu não sou só da região. Eu transito pela cidade e eu quero ter a liberdade de opinar como cidadão de Porto Alegre e de 30 anos de experiência no orçamento participativo. Não é experiência nova, né? De profundo conhecedor, de advogado de vários processos de regularização fundiária, de construção de cooperativas habitacionais, sempre num processo construtivo, né? Claro, fazendo a discussão política que eu acho necessária. E ninguém vai inviabilizar que eu faça as minhas ponderações políticas. Eu não defendo o governo. Meu governo, o governo que eu sou filiado ao partido, cometeu erros. Entende? Estamos pagando caro por esses erros. Então, nós temos que evitar esses erros. Quando a gente faz a crítica, não é desconstituindo o trabalho técnico, é tentando aprimorar a qualidade do trabalho técnico. E falar em participação, pelo amor de Deus, né? Eu tenho 35 anos de participação comunitária, real, pé no barro, em todas as regiões da cidade. Né? Não é ouvir falar, certo? Desde o extremo sul, Lami, Restinga, Partenon, né? Lomba do Pinheiro, sabe? É uma construção no processo de respeito às lideranças, que muitos deles já foram, mas continuam algumas que precisam ser chamadas porque conhecem a região, têm uma visão, né? Eu não quero me meter na região dos outros, mas quero ter o direito de opinar e de propor alguma coisa que ajude, né? É isso, obrigado pela garantia, viu, Renato? A palavra. De nada, então vamos Tá bom, gente, vamos passar a palavra para a Vanesca. E agora eu acho que a gente vai começar a entrar no nosso assunto. E aos poucos a gente vai discutindo os assuntos das regiões, as necessidades, e é para isso que o GT existe. Mas hoje, nossa proposta de pauta, acho que é importante a gente se manter sempre na pauta. Já são 15:05, então vamos entrar na nossa pauta agora, tá? Eu vou só comentar que talvez eu fuja um pouquinho só porque eu vou comentar algumas coisas sobre o que o pessoal falou, que eu acho que são importantes, assim. Uma questão é que, com certeza, a gente concorda na necessidade de trazer outras representações para esse debate, porque a gente estava, inclusive, comentando antes de tu entrar, Patrícia, assim, dando o exemplo do evento ali do CAIS. A gente sempre vê uma certa recorrência, né, de alguns agentes.
a gente vê que quando a gente vai na participação nas comunidades, a gente vê outras pessoas que não estão chegando nesses outros modelos de participação, enfim. Então, quanto mais a gente puder, e vocês entenderem que tem pessoas a agregar nesse debate das regiões, eu acho muito importante, isso acho que a gente concorda bem. Uma questão que eu discordo, que eu acho que isso dificulta o nosso diálogo, é pensar que existem, como foi falado, 2 visões de cidade. Existem 1000 visões de cidade, existem 1.500.000 visões de cidade. Cada um de nós tem uma visão, né, do que entende. Nosso grande desafio é trazer o nosso debate para uma esfera que a gente tenta defender, né, essa coisa mais do técnico-científico, para poder estar medindo algumas coisas e poder, de repente, estar trazendo algumas outras informações que nos permitam ser um pouco mais objetivos. Óbvio que a gente não pode ser objetivo em tudo, nem tudo é quantitativo, existem qualidades, né, que são mais difíceis de serem medidas, mas acho que isso é importante, a gente não polarizar, assim, porque senão parece que a gente já dificulta assim um pouco esse nosso diálogo. Daí até ia comentar que acho que uma questão que não foi bem apresentada ali da colega Tânia, que acho que é a mais antiga que participou das outras revisões, né, Patrícia? É o nosso histórico aqui da cidade, que a gente tem esse privilégio de estar participando também dessa reunião. Então, Tânia, se a gente falar alguma coisa, né, que não está bem com relação ao histórico, se tu achar que a gente tem que de repente voltar para alguma coisa, porque a nossa ideia é pensar sobre o modelo do que a gente tem do plano diretor hoje, né? Então, acho que essa experiência que a gente tem dos colegas, a gente tem outro colega também com uma grande experiência, que é o Gomes, né, Patrícia? Hoje a gente está aqui com a equipe mista, né? Algumas pessoas de mais tempo, pessoas com experiências diferentes, mas então todo mundo também se sentindo à vontade aí para estar colaborando. Eu sempre falo que a Tânia é um pouco de culpada aí do plano diretor, porque ela também tem o nome dela ali nos registros históricos do plano, né, Tânia? E daí, não sei se eu já passo para a apresentação, Renata, para a revisão do plano diretor, porque a gente trouxe uma apresentação que era longa, agora já dei até uma diminuída, porque a gente começou a debater e eu acho importante ter espaço para vocês poderem falar, e a gente também não fique só a gente falando, né? Tenta falar o necessário. Vocês vão apresentar o cronograma primeiro ou vão direto para... vamos para os cronogramas, tá? O que a gente pensou, né, Patrícia? A gente trouxe aqui alguns itens só para passar rapidamente do que foi o processo participativo em 2019, mas que a gente até deixou aqui no primeiro slide, eu já vou mandar, tem um link do YouTube, a gente fez uma apresentação mais detalhada, isso foi em dezembro de 2020, se eu não me engano, 17 de dezembro, mas a gente pegou lá o link para poder disponibilizar também para os conselheiros, e foi a época em que a gente também disponibilizou esse conteúdo na internet, ali através desse... Foi uma reunião, né, do Conselho do Plano, em que foi apresentado isso. Então, não vou detalhar tudo que foi detalhado naquela ocasião, porque a maior parte dos presentes aqui conhece esse material, mas a gente trouxe para resgatar um pouco da memória e poder dar um passo adiante. A gente trouxe essa questão do contexto, que acho importante a gente sempre falar, né, que não é só por causa de uma necessidade de uma construção coletiva que a gente está pensando em participação no plano, mas porque a gente quer deixar legítimo. A gente tem uma obrigação legal, inclusive, de estar aqui debatendo e estar indo nas comunidades debater, né? A gente tem esse entendimento, mas a gente pretende levar isso para além, e daí a gente coloca aqui uma frase da Jane Jacobs que fala dessa questão de trazer as experiências reais, analisar esses resultados e formular soluções que sejam efetivas, então, para esses territórios. Daí, então, isso tudo foi o que orientou esse nosso pensamento nessa primeira rodada de oficinas. Isso promovendo uma troca de experiências, o aprendizado, que a gente entende que sempre acontece dos dois lados, não é um aprendizado unilateral, é um aprendizado nosso também da equipe, e pensar, então, em instrumentos de gestão efetivos. Acho que além de pensar nesse momento em que eu estou participando para a revisão do plano, a gente pensar como é que a gente faz disso uma estrutura contínua. O plano diretor de hoje, ele tinha uma série de estruturas pensadas, instrumentos pensados, alguns não se efetivaram, a gente tem algumas hipóteses de por que não se efetivaram, mas a gente também tem que levar a discussão do sistema de gestão nesses termos da participação. E a gente sempre coloca aqui que a nossa ideia é disponibilizar nossa técnica como instrumento para poder estar formatando esses momentos de participação. Então, a nossa ideia não é chegar lá, dar uma solução, às vezes a gente é um pouco criticado por isso, mas esse primeiro momento, a nossa ideia é entender o que as pessoas veem no território, para daí, através do nosso conhecimento, poder auxiliar em pensar em soluções, né, numa construção conjunta.
A gente trouxe aqui, na época, a gente até fez essa reflexão sobre o Guia Metodológico São Paulo, ali na sua revisão em 2013, quando fez o Plano Diretor Estratégico, que foi inclusive premiado, né? Ele trouxe uma série de inovações. Uma delas também foi com relação à participação, onde ele fala que as audiências públicas, muitas vezes, por criar esses embates, essa polarização que a gente está comentando agora, elas talvez não sejam o momento mais adequado para criar essa construção conjunta. Elas são momentos obrigatórios, elas vão ocorrer, mas elas não são o nosso principal formato para ter a colaboração da sociedade. Então, para isso, a gente está propondo esses outros formatos. A gente propôs essas oficinas, do 1 até o 4 são realizações que já foram feitas. A gente teve uma oficina piloto que testou a dinâmica, a gente teve essas oficinas que foram nas 8 regiões, 2 na região 2, porque a gente fez também uma adicional nas ilhas. A gente fez a formatação dos resultados que está nesses relatórios que o conselheiro Gomes mencionou, publicou esses resultados online, agora a gente até organizou melhor, né, Renata, dentro do site, então eu entendo que vai ser mais fácil de acessar, mas também a gente pode mandar individual, acho que é uma coisa que a gente pode deliberar hoje, qual a melhor maneira da gente disponibilizar esse conteúdo digital para os conselheiros. E a partir disso a gente quer organizar o que a gente está chamando num grande grupo de devolutivas, que teria essa proposta da consulta online, a gente quer fazer uma consulta online, mas também quer poder debater isso com vocês, e eventos presenciais, né? Além dessas visitas, porque a gente entende também que não é tudo que vai estar dentro dessas caixinhas, a gente quer estar bem aberto e poder atender essas outras demandas de diálogo que vão ir surgindo. Para isso, a gente sempre pensa em fazer um teste piloto, iniciando com os conselheiros e com essas representações que a gente consiga mobilizar, para poder ter uma visão crítica que nos ajude aí a construir o melhor instrumento. Vanesca, eu vou te interromper um pouquinho, tá? Eu acho que esse é o espaço, assim, eu acho que quase todos os conselheiros que se manifestaram no início manifestaram a vontade de ir para as regiões presencialmente, né? Então, esse é o local onde a gente vai planejar essas idas às comunidades, né, também. Não só no que a gente propõe, que a gente vai propor, né, alguns eventos, vocês vão ver o cronograma que a gente está propondo, mas eu acho que tem que partir também dos conselheiros as chamadas para que a gente vá às regiões, né? Então, nós vamos ir combinando tudo aqui no decorrer do processo. Mas eu queria deixar isso bem claro. E que é o nosso ideal, né, Renata? A gente falou algumas vezes, a gente também conseguir estar tendo daqui a pouco conselheiros que também vão estar fazendo essas apresentações. Não somos só nós que temos que falar sobre esses problemas e sobre os resultados das oficinas, né? Entendo que a gente pode ter aqui, ampliar os porta-vozes desse material, né? E quanto mais a gente puder qualificar ele, melhor. Aí aqui só tem algumas imagens, eu vou passar rapidamente. Teve essa oficina piloto, que vocês recordam, ainda foi no prédio da antiga Smov, né? Lá na Borges, na nossa sala do conselho, onde a gente fez justamente para poder, e por isso a gente prevê de novo eventos teste, mesmo da consulta online, para prever os problemas, poder identificar melhor onde é que a gente precisa ajustar os procedimentos. Foram realizadas oficinas, né? Aqui eu trouxe mais um calendário geral, só também essa apresentação. Eu também esqueci de dizer que eu concordo, acho que o conselheiro Felisberto falou da gente de forma antecipada disponibilizar o material. A gente estava conversando antes da reunião, conselheiro, para fazer isso nos próximos. A gente sabe que é um desafio, até porque a gente está sempre correndo, mas com certeza vai qualificar a nossa discussão. Então, a gente vai ver se antes da próxima reunião a gente já vai comentar o material que a gente vai disponibilizar. Mas, enfim, foram essas reuniões, foram essas agendas, o número de participantes, como vocês já estavam bem comentando. A gente teve uma mobilização muito boa em praticamente todas as regiões. A gente sabe que é muito difícil das pessoas despenderem seu tempo livre para irem lá, né, discutir plano diretor, assim, como até o conselheiro Gomes também falou no início. Então, essas oficinas elas foram pensadas com conceitos que estão vinculados a cada uma das estratégias do plano, porque, como eu comentei anteriormente, a gente não quer transformar o plano em absoluto, a gente quer qualificar esse plano dentro da estrutura que tem. Então, na estruturação urbana, a população foi convidada a demarcar equipamentos e pontos de referência. Na mobilidade urbana, identificar os caminhos mais usados, as dificuldades nesses caminhos. Qualificação ambiental, os bens de interesse ambiental, cultural, a promoção econômica, então, conseguir entender a vocação dessas áreas, que foi algo bem interessante também, de entender mesmo como as pessoas veem, né? A gente fala muito dessa questão da identidade local, então acho que isso também passa por essa questão. E a produção da cidade, a gente discutiu um pouco sobre a questão habitacional e os empreendimentos, se eles tiverem impacto positivo, negativo. A nossa ideia é, junto com a consultoria, depois ter uma avaliação técnica sobre esses impactos, né? Mas hoje a gente tem essa percepção da comunidade.
A gente não trabalhou para identificar, construir junto, né? A gente gosta dessa imagem, que é as pessoas construindo junto o cenário da cidade. As pessoas foram divididas em mesas. A gente fez todo esse material, né? Foi levado um mapa. Cada um desses temas era marcado em uma cor. A gente teve, então, os momentos, que foi a apresentação. Aí fomos para as mesas, as pessoas demarcavam. E depois apresentavam, né? O que tinham entendido ali naquele território, o que existia, que é uma imagem da lomba. A partir disso, a gente fez aqui, eu pontuei, mas acho até que eu não vou detalhar, né, Renata, que foi mais a metodologia que a gente chama, que a gente vetorizou, porque a gente desenhou, né, de forma digital no computador todas essas informações, e foi identificando subcategorias, como, por exemplo, dentro da habitação, a gente viu que foi falado em gentrificação, falta de moradia, habitação irregular, habitação precária, local de risco, então isso tudo foi detalhado dentro desses mapas. Isso, a gente tem uma base de dados com isso disponível, acho que a gente também pode trabalhar para ter isso acessível, né, na internet. Aqui só um comparativo do mapa que foi desenhado pela participação social e esse mapa aqui já é um mapa georreferenciado dessas marcações. Então, a gente fez essa compilação, categoria e subcategoria, iniciou o trabalho técnico de análise das informações, produziu uma série de mapas temáticos, que também é importante que a gente dê uma olhada em conjunto. A nossa ideia é levar esse material impresso para poder ser avaliado pela população. A gente tem que produzir material para os eventos devolutivos e realizar os eventos devolutivos. Aqui só um exemplo de como foi feito, né? Se vocês forem olhar os relatórios, eu trouxe só um exemplo para também não chegar à exaustão dessa apresentação. Na parte da educação, por exemplo, o que mais foi citado foi a necessidade de educação infantil, né? Depois teve outros problemas identificados, escolas que foram fechadas, necessidade de implementação de ensino de jovens adultos, então tudo isso foi compilado. Isso está nesses relatórios técnicos que foram comentados antes. A gente deixou todos esses links para mandar depois para vocês essa apresentação. Então a gente tem ali tem também inventário de gases, né? É o primeiro link, mas o que a gente está falando é os 3 seguintes. Quando foi disponibilizado os informes das oficinas, os relatórios de análise da primeira rodada e os relatórios descritivos. Que, na verdade, os relatórios descritivos descreveu, que nem um dos conselheiros comentou, né? Tem até a lista de presença, tem todos os arquivos produzidos, fotos, registros. Depois um relatório de análise, onde a gente já faz uma avaliação, uma leitura, né, mais técnica daquilo que foi apresentado pela sociedade como percepção local, e os informes, que a gente entendeu que era necessário ter um material que fosse um pouco mais lúdico e trouxesse uma leitura um pouco mais direcionada para a comunidade de forma geral. Então, esses 2 materiais seriam bem importantes se a gente conseguisse criar canais para poder estar divulgando eles dentro desses participantes que vocês entendem que são chaves, que eu vi que todos citaram, né, que tem, né, essas pessoas chaves que poderiam estar também se apropriando desse conhecimento. Então, aqui, os relatórios descritivos tem para cada uma das regiões, o relatório técnico tem para cada um dos temas, daí para toda a cidade, e os informes, eles estão por região do planejamento. Aqui tem algumas imagens, nesses relatórios a gente tentou também descrever melhor o que é o plano, os objetivos do plano, por que ele tem que ser revisto, a importância da participação popular. A gente tem ali alguns textos que a gente entende que se a gente consegue disseminar, né, esse material, ele aproxima mais a população da importância do plano. E construiu algumas nuvens de palavras, alguns gráficos para poder ilustrar também, e deixou em alguns desses itens onde a gente teria mais detalhe no mapa, tem os links para os mapas, também com esse detalhamento. Aqui só algumas palavras do que as pessoas foram falando, né? A gente tem um relatório que ele consolida, então, para toda Porto Alegre, que daí traz um pouco, assim, uma síntese do que foram essas primeiras oficinas. Aí acho que a gente já entra nesse cronograma, eu vou passar a palavra para a Renata, que vai falar um pouco dessa organização, como é que a gente pensa, porque a gente tinha tudo organizado, né? A gente ia fazer essas oficinas, ia fazer as devolutivas na sequência, nos territórios. Com a situação da pandemia, a gente achou que realmente seria complicado de fazer à distância, a gente entende que devem ser eventos presenciais, mesmo que a gente também, daqui a pouco, documente, também publicize de forma digital, mas poder ter esse encontro com as comunidades, né? Então, acho que daí tu já pode, se eu puder já ir passando, Renata, daí tu já pode ir descrevendo o que a gente está pensando para esses próximos anos. Tá, ótimo.
Então, é isso que a Vanessa falou. A nossa ideia era, né, logo em seguida das oficinas de 2019, a gente seguir para as devolutivas no início de 2020, veio a pandemia e tudo ficou, né, de certa forma, parado, porque a gente entende que realmente os conselheiros têm toda essa condição de entrar numa reunião online, de a gente discutir, mas no momento que a gente quer falar com a comunidade, a gente tem que ir até ela. Então, a gente vai apresentar um cronograma que foi elaborado pela coordenação técnica dos eventos de participação macro, né? Mas sendo totalmente abertos a novos encontros, novos eventos, novas sugestões que a gente vai organizar junto com os conselheiros das regiões, né? Então, pode passar, Vanessa. A nossa ideia para o próximo ano, né, o final do ano de 2022 e ano de 2023, até o final do processo, que está previsto para agosto de 2023, é ter 6 momentos-chave para contribuição com a revisão do plano diretor. O primeiro, que a gente chamou de diagnóstico POA 2030, seria esse momento das oficinas devolutivas e uma complementação, né, do diagnóstico que começou a ser feito lá em 2019, que nos daria como resultado a primeira leitura comunitária da revisão do plano diretor. Então, a pergunta que a gente quer responder, né, com esse primeiro evento é: como nós, cidadãos, vemos a cidade? Qual é a visão da comunidade, né? Que a gente começou a fazer isso nas oficinas de 2019, a gente entende que passado, né, esses quase 3 anos, a gente precisa retomar e atualizar os resultados, complementar. Então, esse seria o primeiro momento, né, que a gente vai mostrar os resultados e vai pedir que a gente complemente e atualize esses resultados. O segundo momento é, junto com a leitura comunitária, a gente reuniria a leitura técnica feita pela coordenação técnica, né, pelo grupo da PMPA que trabalha o plano diretor, mais as consultorias que a gente vai ter através do PNUD, e integrar essa leitura técnica comunitária através de oficinas temáticas, conseguindo definir quais são os nossos desafios e oportunidades, né, para a revisão do plano diretor. E, na sequência, uma conferência de avaliação do plano, que é a conferência que está prevista, né, dentro do nosso plano diretor atual, para que a gente avalie o plano diretor, né, para a gente entender, o nosso plano diretor conseguiu alcançar os objetivos, né, previstos. Ali as perguntas que a gente colocou, né? Qual é a visão do plano diretor se realizou? Como o plano contribuiu para a qualificação da cidade? Então, esse vai ser um momento, né, de discussão, debate do que realmente foi efetivado pelo plano em todos esses anos. Então, para um quarto momento, a gente vai já ter, né, toda essa compilação de informações vindas do diagnóstico, da leitura técnica. Vamos fechar a leitura da cidade, né, em 2022, principalmente com a conferência, e vamos partir para o debate das propostas para o processo, né, de revisão do plano diretor. Então, vamos aproveitar quais eram as oportunidades que a gente viu, né, em toda essa leitura da cidade, e vamos criar as alternativas para superar os desafios também que a gente identificou. E logo na sequência a gente faz a conferência de revisão do plano, que daí sim a gente coloca, né, qual é a nossa visão de futuro para Porto Alegre no ano de 2030. E, por fim, o envio da proposta à Câmara, né, numa audiência pública, que é o único evento de participação que é obrigatório de ser feito, né? Mas, então, a gente pretende, né, além da audiência pública, que é o evento obrigatório, fazer todas esses outros eventos. Não é um evento em cada um desses, né? Por exemplo, para o diagnóstico, a gente vai fazer em todas as regiões de planejamento, essa é a ideia. Para as oficinas temáticas, vão ser mais de uma oficina, claro, uma oficina para cada tema, ou até mais. A gente vai ir construindo tudo isso de acordo com as necessidades que a gente enxerga, tanto conselheiros das regiões, conselheiros das entidades, a gente vai ir construindo tudo isso. A conferência é uma para avaliação, uma para revisão do plano diretor. O debate das propostas
Aí a gente vai fazer nas regiões ou por temas, tudo isso vai sendo construído no decorrer do processo. Então, esse é um panorama geral do cronograma que a gente pensou, né, nós, coordenação técnica, para revisão do plano, sendo que a gente sempre está aberto a modificações ou adição, né, de novos eventos, enfim. Por exemplo, vocês todos estavam falando sobre as idas às comunidades. Claro, a nossa ideia é ir, né, com as devolutivas, completar esse diagnóstico, mas por que não a gente participar de alguns fóruns das regiões de planejamento, né? De repente, levar algum tema que cada conselheiro identifique como muito importante para ser debatido ou para apresentação dos planos regionais, ou para algum tema em específico que cada conselheiro traga aqui. Então, a ideia esse é o mínimo que a gente quer fazer. O que for surgindo no decorrer do processo, a gente vai acolhendo na medida do possível e vamos tentando realizar. Pode falar, Patrícia. Eu só queria fazer uma complementação, que é a seguinte, tá? Dentro deste prazo, tem toda a questão logística, né? Tem a logística de espaços, né? Material de apoio, né? Toda a equipe técnica que vai estar organizada. Então, o que a gente se propôs a organizar aí foi, vamos dizer, a espinha dorsal da participação, onde a gente vai já estar preparado para que esses eventos, vamos dizer, estejam organizados com o suporte da prefeitura como um todo, logístico. Isso não vai impedir que a gente realize outros tipos de evento, que é o que a Renata está pontuando ali. Por exemplo, a gente entende necessário, assim como vocês pontuaram, que a gente faça reuniões em conjunto com os conselheiros, nos fóruns, se eles entenderem necessários, para a gente poder fazer discussões. Então, a gente está aberto a fazer esses eventos, né? Sem problemas. Eu acho que eles são muito importantes até para tentar entender, vamos dizer, quais são as dores, as visões. Então, isso, independente deste cronograma básico ou desta espinha dorsal, que nós precisamos ter ela definida para poder, vamos dizer, organizar toda a estrutura da prefeitura para nos dar esse suporte, a gente vai ter esses outros momentos. Por exemplo, um dos momentos que a gente já está pensando que tem que estar organizado são seminários, por exemplo, tudo aquilo que está lá na instrução normativa, tudo aquilo, independente do que está previsto nessa espinha dorsal, a gente vai organizando. Então, é nesse sentido que a Renata está pontuando que a gente espera agregar a contribuição de vocês durante esse processo. Vai surgir uma oportunidade de fazer uma determinada discussão específica. Por exemplo, eu não tive tempo de responder ainda para a Maristela, mas a Maristela gostaria de fazer uma discussão na região dela. Sim, a gente está à disposição para a gente poder agregar nessa discussão as questões específicas de cada região. É isso que eu queria pontuar e agregar. O que a gente está colocando aqui é a espinha dorsal, que a gente precisa... vocês sabem como é que é, né? As questões burocráticas para estar organizado, enfim, a gente tem um preparo para essa estrutura, essa espinha dorsal. O que vier a mais, a gente vai se organizando, sem problemas. Vanessa quer falar também. E é só complementar, acho que bem no sentido do que a Patrícia falou, acho que provavelmente a gente vai ter que abrir umas janelas aí onde a gente poderia, né, pensar num calendário para ter esses outros encontros. A gente também estava sentindo necessidade de ter algumas visitas técnicas, que daí entendo que pode ser junto com os conselheiros, para entender algumas questões do território que para nós apareceram mapeadas, acho que cada uma de nós aqui quase é de uma região, mas a gente acaba, às vezes, não experienciando tudo, né? É difícil conhecer toda a cidade dentro das suas especificidades, assim. Então, acho que é isso, e também prevendo, digo um pouco, essas janelas de prazo, porque a gente precisa de tempo também para compilar resultados, transformar isso num trabalho organizado, e provavelmente a gente vai ter aí alguns limites que vão ser dados pelo tempo, em alguns momentos ali, mas daí acho que a gente vai conversando e alinhando, né, como é que a gente vai construir esse calendário em conjunto. Acho que é bem essa a ideia. Acho que é importante isso que a Vanessa... Eu já te dou a palavra, tá, Felisberto? Acho que é importante isso que a Vanessa apontou, de que
para cada um desses eventos existe todo um trabalho por trás de compilação dos resultados, que é isso que a Vanessa estava apresentando ali e que tá, né, disponível no site. Então, a gente também precisa ter consciência de que a gente não vai fazer eventos por fazer, a gente precisa que tudo que foi feito seja aproveitado de alguma forma. Então, a gente tem que ter consciência disso no decorrer do processo. Então, é um ponto de atenção, assim, digamos, que a gente tem que ter no decorrer. Pode falar, Felisberto. Tem que abrir o microfone. Estão me ouvindo? Sim. Assim, eu quero parabenizar o trabalho de vocês, o cronograma, certo? É uma proposta. E a gente também tem a mesma visão de que deve haver um diagnóstico construído com a comunidade. Isso, para mim, é muito importante, né? Eu represento um coletivo e esse coletivo tirou, quando fez a proposta para a eleição de conselheiro da região, uma visão de cidade, o que nós pretendíamos fazer e debater e levar ao conselho, né? E conseguimos fazer um plano popular de ação regional, né? Que demonstra um pouco, foi o primeiro, conseguimos viabilizar logo no início de 2020, disponibilizamos a vocês, a Vanessa e a Patrícia, né? Em nenhum momento a gente se considerou dono do plano, disponibilizamos, e eu acho que é importante essa contribuição, né? Segunda questão para mim, como conselheiro da RGP1, nós temos 17 ou 18 bairros, dependendo do como a gente divide aqui a região central, né? Porque tem o centro histórico e talvez seria o Marcílio Dias, né? Então, nós temos ainda essa dúvida aqui, né? Que seria ali envolvendo o cais do Porto, né? Então, assim, se tem um diagnóstico de região por região, um estudo feito pela secretaria que pudesse ser disponibilizado para nós conselheiros, tá? Porque cada região ou cada bairro do centro tem as suas características e peculiaridades, né? E como ela se construiu e como ela se constrói no dia a dia, né? O impacto dos grandes empreendimentos, eu vi que a Vanessa tocou nesse assunto, isso é muito importante para que a gente possa avaliar quais foram os benefícios ou os prejuízos que um grande empreendimento traz para a região, né? Então, é importante que a gente tenha isso disponibilizado para nós, né? Para que a gente possa levar o fórum de delegados e levar na própria região, nas associações de moradores. Eu trabalho também com associações de moradores, a gente conhece, tem pessoas que participam do fórum de delegados, que são dos 17 bairros. Então, a gente tem muito claro essa visão de região incorporada à cidade, né? A questão da mobilidade, a questão da habitação, a questão da educação, toda a ligação que nós fazemos com a região do orçamento participativo da região centro, quais são os seus problemas, quais são as suas demandas, quais são as suas angústias, seus anseios, suas dores, como a Patrícia disse, né? Nós sempre, apesar de... E aí, essa visão de cidade quer dizer uma visão de cidade inclusiva, né? Isso nós da região RGP1 não vamos perder esse foco. Nós queremos incluir as comunidades no processo de desenvolvimento da cidade, né? Isso para nós é importante. Incluir todos, se for possível. Claro que não é possível. Nós temos grandes gargalos na região central, de trânsito, né? de drenagem, de infraestrutura de saneamento, que isso tudo nós precisamos, né? Ter esses estudos para que a gente possa contribuir, né? Isso tem que ser disponibilizado a todos e todas, né? E quando eu falo em socializar o conhecimento, é socializar também o conhecimento técnico, as ferramentas disponíveis para que as pessoas também possam utilizar essas ferramentas, não ficar de posse de um determinado grupo em detrimento de outro, né? Eu acho que nós temos pessoas qualificadas nas regiões que podem trabalhar e que precisam conhecer essas ferramentas. Então, era isso por enquanto, e gostaria que fosse disponibilizado a apresentação para que eu possa levar para o meu fórum e distribuir, tá? Obrigado.
A gente até, né, Renata, não sei se tu comentou antes de começar a gravar, mas a gente vai fazer a gravação, né, de todos os momentos, acho que tem um aviso aqui também. Eu acho que se todos estiverem de acordo, se a gente achar que não tem grandes problemas, a gente também pode começar a publicizar algumas reuniões para que outras pessoas possam assistir quando elas não puderem. Acho que para os conselheiros, com certeza, a gente pode disponibilizar, né? A nossa ideia era deixar disponível no próprio canal do YouTube. Já tinha até conversado com o secretário, e daí deixa disponível, fica o link histórico, qualquer dúvida, né? Para assistir a qualquer momento, fazer o comentário, enfim. O que eu ia comentar? Eu não sei, Guria, se vocês chegaram a fazer o detalhamento dos momentos que vocês estão pensando para esta reunião? Ou... Não, a gente começou assim, hoje a gente ia dar um panorama geral, né? E daí depois a gente colocou até alguns encaminhamentos que a gente acha interessantes para a gente pensar para as próximas regiões. Então, brevemente, assim, o que a gente pensou em apresentar hoje é qual é o formato, né, que a gente imaginou para essas oficinas devolutivas, né? Esse momento das devolutivas das oficinas de 2019 seria, para complementar, né, e atualizar os resultados, lançar uma consulta pública em formato digital, que a gente imagina deixar disponível durante o evento presencial, um local, né, para que as pessoas respondam essa consulta, e deixar num formato online, assim como a gente fez as consultas do centro e do 4º distrito, que tiveram bastante adesão, né, para que seja disponível para mais gente, não só quem vai presencialmente nos eventos, e fazer eventos presenciais, que a gente pensou numa exposição do resultado das oficinas temáticas territoriais de 2019, com espaço para contribuição, né, através de trabalhos sobre os mapas, sobre os informes, para que a gente atualize e complemente os resultados. Quer falar, Vanessa? Sim, mas eu não ia te interromper, mas no fim interrompi levantando a mão, né? Não, pode falar. Acho que a gente só ia comentar, né? A gente até botou, pode ser na próxima agenda, a gente trazer, né, um detalhamento dessa nossa proposta, porque a ideia a gente fala um pouco de formato de exposição interativa, porque a gente começou a perceber e viu exemplos em outros lugares, onde, ao invés de ter uma apresentação em algum momento, os técnicos ficam disponíveis durante algum tempo para esclarecer, num formato de exposição, o que foi levantado como cada um dos problemas. E daí a gente faz, assim, uma alternativa, talvez, de ter um pouco mais de flexibilidade e as pessoas poderem trazer seus questionamentos de uma forma mais direta, assim, tentando aproximar mais a questão do técnico com a demanda e com a comunidade. Mas acho que, assim, a nossa ideia é trazer isso mais detalhado para uma próxima reunião. Aí não sei se eu deixo já no próximo slide, de repente, Renata, e a gente fala um pouco de quais seriam os encaminhamentos, ou se tu quer fazer mais... Tá. Acho que a gente tem alguns alinhamentos que a gente tem que fazer para as próximas agendas. A gente tem essa previsão de recorrência quinzenal, que eu acho importante para que todos os conselheiros possam participar dos 2 grupos, se assim tiverem interesse, né? Essa é a vantagem que a gente tem de fazer dessa forma. A gente tem, como comentou, tanto a Patrícia quanto a Renata, consolidar o horário, o dia da semana. Para a gente poderia estar fazendo essas reuniões de forma presencial também, ou híbrida. A gente escolheu o formato virtual mais porque entendeu que também seria mais apropriado para os conselheiros poderem participar também do conselho, né, na sequência. Então, também é uma questão para a gente discutir a reunião virtual. A participação de outras representações da sociedade, que a gente já comentou, então teria que ver como elas fariam essa adesão, como é que a gente faz, né, Patrícia? Não sei se já tem alguma ideia para isso. E depois a gente acha importante, de repente a gente pode lançar uma proposta e depois trazer para o debate de quais seriam as regras para a reunião, que a gente ficou um pouco em dúvida no início da reunião, qual seria a nossa tolerância para início, as regras das falas, que talvez seja importante, assim, a gente sempre vai buscar ter algum moderador, hoje a Renata fez esse papel, né, de repente a gente pode se apoiar a isso, né, Renata, mas justamente para a gente não ter tema, para poder permitir a fala de todo mundo e poder conduzir aí tudo com a maior tranquilidade. Sim, eu ia fazer uma proposta, assim, eu não sei como a gente pode fazer de repente, pequena votação de se a gente quer manter essa recorrência quinzenal. A gente entendeu que é a forma mais saudável por diversos motivos. Por motivo de não ser também... Vocês já têm as reuniões semanais do conselho. A gente gostaria que todo mundo participasse de ambos os GTs. Então,
fazer reuniões quinzenais para que a gente possa uma semana ter o GTCR, uma semana ter o GTCT, mas se vocês acharem que é importante que seja com uma recorrência maior, a gente vai, de repente, nada é 100% fixo, né? A gente pode ir mudando também no decorrer do processo, mas eu acho que, de repente, dos conselheiros que estão aqui, a gente poderia fazer uma pequena votação, de repente, através de levantar a mão, né, do recurso de levantar a mão, de quem é a favor de manter essa recorrência quinzenal. Daí a gente bate o martelo com quem está aqui. O que vocês acham? Pode ser? Pode ser. Eu não sei, Renata, se é só para mim que está desabilitado o chat, que talvez pudesse estar habilitado. Mas depois a gente pode ir para a próxima reunião, tá? Como a gente já está nesse avançado, assim, acho que é uma coisa que a gente pode ver também. depois. É que às vezes é bom, né? Para a gente colocar alguma coisa. Uma proposta de encaminhamento também depois. Tá. Tá. Daí a gente pode colocar ali. Eu até vou abrir para edição, que daí a gente vai colocando isso, acho importante. O que a Renata falou, a gente pode manter quinzenal. Só pontuar. A gente identificou que são poucas reuniões. Então, nesse primeiro momento, a gente sugeriu quinzenal, mas provavelmente vai ter alguns momentos em que a gente vai precisar de mais reuniões, inclusive extraordinárias do próprio CMDEUA, para todo mundo estar envolvido de maneira bem profunda no processo, tá? Então, a gente vai precisar do apoio de vocês. Então, a gente pensou nesse modo quinzenal, modo light, tá? Mas a gente gostaria que, se fosse possível, a gente tivesse mais encontros no decorrer do processo, principalmente quando os eventos de participação começarem a ocorrer. Tá, eu tô procurando aqui a questão do chat, mas depois eu acho que é importante a gente ter ele liberado. Só o Felisberto levantou a mão de se tá a favor ou não. Para quem concorda, levanta a mão. Quem concorda com as reuniões quinzenais? Concordo. Antes do CMDEUA, pelo menos nesse primeiro momento. Ó, todos estão... É tranquilo, viu? Legal. Concordo. Vamos ver aqui, eu tô olhando. Quem levantou a mão? Conselheiros. Acho que hoje vai ser bem importante a gente reforçar, né, o convite para todos os outros conselheiros que não se fizeram presentes, né, das outras regiões. De qualquer maneira, eu só quero pontuar que a gente vai fazer relatórios, tá, de tudo o que está acontecendo na própria reunião do CMDEUA. A única questão é que a gente vai discutir, tomar as decisões, aprofundar dentro do próprio GT, que eu acho que é um local mais tranquilo da gente trabalhar, específico, exclusivo, mas a gente sempre vai passar no próprio CMDEUA, para o próprio CMDEUA estar em dia, né? Quem não pode participar, vamos dizer, do GT. Sim. A gente estava aqui conversando em paralelo, eu e a Vanessa. Será que não a gente deveria talvez fazer um grupo de WhatsApp? Porque para a gente poder, né, mandar o link também da reunião, lembrar os conselheiros. Mandar no dia, né? Mandar lembrete, porque senão a gente acaba ficando, talvez, sei lá, a gente se confunde nas agendas, vai ser quinzenal e pode acabar, talvez. Importante ter esse grupo, viu? Concordo, porque às vezes ali no e-mail a gente recebe tanta comunicação e pode meio se perder. Um WhatsApp ou uma linha de transmissão seria importante. Tá bom, legal. A gente vai fazer esse encaminhamento, então. Sobre o dia da reunião, a gente tem algumas opções, assim, a gente pode, né, procurar manter nesse horário, mas podemos fazer uma votação. Eu acho que no momento que a gente criar esse grupo do WhatsApp, existem ferramentas de votação online, de repente a gente sugere alguns outros horários e faz uma votação para que todos votem, né? Depois, quando a gente criar esse grupo do WhatsApp, eu acho que é uma boa. A gente faz essa votação, tem uma ferramenta chamada Doodle, que aí a gente pode, né, sugerir alguns dias de reunião e os conselheiros votam e a gente escolhe o dia que a maioria pode. O que vocês acham? Acho que tá ótimo, Renato. Tenho acordo. Tá.
Aí eu acho que nesse primeiro momento, sei lá, a gente teve também uma recorrência maior, talvez, de casos de Covid nas últimas semanas na secretaria. Talvez seja bom manter virtual, pelo menos nesse período do inverno, né? Não sei, mas daí é uma questão também para a gente definir em conjunto. A gente pode marcar algumas, assim, no decorrer do processo, algumas reuniões presenciais. Até dependendo da pauta, né? Por exemplo... A gente pode deliberar também pelo grupo, né, Renata? Que nem te sugeriu. Renata e Patrícia, nos meus encaminhamentos eu tinha uma proposta, umas sugestões sobre isso. Tá? Então, não sei se eu faço agora. Pode fazer. É o seguinte, eu indo ao encontro da que a Vanessa falou, que seria bom andar pela cidade, né? Então eu queria propor vocês de fazer alguma. Nós fizemos na RGP1 um evento na praça. Foi o dia que eu conheci a Renata, né? Eu acho que a Renata se lembra disso. Nós fizemos a Redenção, uma reunião da RGP1, né? Em que reunimos os delegados, comunidade, tivemos um momento cultural, foi muito legal. Então eu queria propor que a gente pudesse fazer isso também em alguns locais públicos, né? Para que a comunidade pudesse participar, né? E ter um evento cultural, né? Eu acho que aí vocês vão ter que articular com a Secretaria da Cultura, o mesmo conselheiro da região com os seus agentes culturais da região, fazer um momento de atração para isso, né? Então é essa a proposta no sentido de que a gente utilize os espaços públicos, né? Sei que isso tem uma estrutura, uma logística necessária, mas eu penso que seja uma proposta viável de se fazer. Obrigado, era isso. Bem legal, Felisberto, adorei. Acho bem interessante. Exatamente, é isso que a gente quer buscar dos conselheiros, né? Se os conselheiros, vamos dizer, como que a gente pode agregar em conjunto com os conselheiros essas formas complementares para a gente poder agregar, vamos dizer, agregar o conteúdo que vem da comunidade, né? A partir desses... E, inclusive, ajuda na divulgação do projeto. Divulgação também, né, Patrícia? De divulgação também. Exatamente. Então, achei bem importante. Bem legal. Olha só. Fala, Adroaldo. Só para confirmar, as nossas reuniões sempre vão continuar sendo terças e quintas, né? Tentar permanecer essas datas do dia da semana. Por enquanto é terças nesse horário, por enquanto. Não, mas quando precisar de outras reuniões... Sim, a extraordinária, sim. Daí, normalmente, na quinta. Por causa que a gente também tem outras atividades. É para a gente planejar muito bem, André. Tá. Sim. Então, tá. A nossa ideia é que elas durem 1h30, né, as reuniões, até porque daqui né, às 18 vocês têm a reunião do conselho, para ter um tempo, né, para respirar entre uma reunião e outra. Então, daqui a pouco a gente está chegando no nosso limite. Tomar uma água. Isso, tomar uma água, comer alguma coisa. E aí a gente vai fazer essa proposta das regras para a reunião. A gente pode apresentar semana que vem para vocês, da questão da tolerância inicial, essas regras que a Vanessa, né, estava colocando ali. E essa participação das outras representações da sociedade. Aqui a gente tem presente alguns conselheiros, né, das entidades, o que nos deixa bastante feliz. Até tinha mais gente, né, alguns saíram. Eu acho que a gente vai mandar os convites, né, sempre para todos os conselheiros ali, e eu acho que vocês, conselheiros das regiões, podem repassar os convites a todos os delegados das regiões. Seria muito legal ter a participação de mais gente, né, nas reuniões. Então fica, digamos assim, uma tarefa para os conselheiros convidarem os delegados das regiões para participarem do GT também. Acho que vai ser bem... A única questão é que a gente precisa que formalize os integrantes oficiais para a gente poder fazer uma portaria. Eu até acho que depois tem que ter, assim, depois nas regras da reunião, a gente prevê também como é que as pessoas se identificam no início para a gente poder fazer depois um adequado registro, né, de quem está presente. E, senão, às vezes, a pessoa pode entrar como Germano, por exemplo, que nem a Renata, daí a gente não sabe que é a Renata na reunião.
Mas dentro do possível, acho que todos aqui que ingressaram tiveram essa opção de escrever seu nome, né? Eu acho que, assim, a gente colocou até na instrução normativa, né, que a frequência nas reuniões é muito importante para dar andamento aos trabalhos. E a gente até colocou alguma regrinha, né, de que se não participar de tantas reuniões seguidas, daí a gente, né, vai ter que fazer uma conversa com o representante e tal, porque é um pequeno compromisso assumido e para a gente dar andamento aos trabalhos é bem importante. Então, acho que a gente pode colocar isso também nas regras, né, da participação. Pode falar, Felisberto. Não, eu coloquei até na reunião do CMDUA se há uma previsão de jeton para essa participação nesse GT, os conselheiros, né? Isso é eu acho que é importante a gente pensar nisso também, porque a gente vai estar disponibilizando horas, né? E continuidade do trabalho de conselheiro, né? Então, é apenas uma sugestão e uma ponderação nesse sentido. Tá? Obrigado. Bom, eu quero escolher o valor para mim receber aí, o mais alto. Não, outra coisa que eu ia colocar, aquela instrução normativa, ela vai retornar para nós, né? Como aprovada, ou é a mesma? Vai ser republicada, né? Patrícia, está no mudo. Acho que a Patrícia estava falando. Desculpe. É que eu estou em casa com meus cachorros aqui, daí estou com problemas. Às vezes, desculpe. Não, a instrução normativa vai ser republicada, e aí a ideia é a gente sempre passar todos os documentos, vamos dizer, de andamento do processo, tudo que está acontecendo, a gente ter o máximo de informações compartilhado com vocês para vocês irem acompanhando. Então, na medida... E também, em seguida, nós vamos ter o site, que a gente está revisando ele, enfim, ele vai estar bem completo, e aí a gente vai poder ter essas informações disponibilizadas para vocês. Em relação ao que o Felisberto falou, né, do jeton, na verdade, a gente não tem isso regulamentado, tá, para os grupos de trabalho, apenas para as reuniões do CMDUA. Quando tiverem reuniões extraordinárias do CMDUA, a gente tem. Nada impede que a gente tenha uma conversa, né, para poder, vamos dizer, realmente tem a questão do engajamento dos conselheiros, que a gente precisa que vocês estejam engajados junto conosco. A gente pode conversar, mas eu não posso garantir nada nesse momento. A gente pode ver o que a gente pode fazer dentro da estrutura do conselho para ver se consegue. Aí eu fico com essa tarefa, não tem problema. Tranquilo, Patrícia. Viu? Apenas uma sugestão que eu acho importante, porque é um trabalho que nós estamos fazendo, né? E é um comprometimento, como tu falaste, né? Obrigado. Bom. Daí eu acho que o que a gente pensou... O Adroaldo, eu acho que o Adroaldo tentou falar alguma coisa. Desculpe, Vanessa. Quer falar, Adroaldo? Não, eu só disse bom, então, né? A gente já está se encaminhando. Vamos finalizar em breve. Acho que a única questão que a gente ia pontuar aqui, que na próxima reunião, então a gente vai ver se disponibilizam o quanto antes para vocês também poderem fazer a leitura antes e poderem trazer colaborações, qual a nossa proposta de metodologia, tanto para exposição quanto para consulta online, e de repente um pouco assim, né, a gente começou a pensar de alguns lugares de referência também, estudar a estrutura das escolas e como é que poderia ser esse cronograma. Acho que esses 2 itens que eu falei por último vão estar mais abertos, né, Renata, para discussão, que a gente vai encaminhar com antecedência, vai ser essa proposta de metodologia mesmo, para vocês poderem ter acesso e poderem trazer as contribuições na próxima agenda. A nossa ideia daqui a 15 dias é trazer, né, a proposta da metodologia das devolutivas e da consulta online e um cronograma das reuniões com temáticas que a gente imaginou no decorrer, assim, pelo menos desse ano, quais são os assuntos que serão abordados nas reuniões do GT, para já ter, né, mais ou menos uma ideia do que a gente pensa da participação de todos. E a gente espera mandar a apresentação antes da reunião, claro.
Essa é a nossa ideia, porque a gente às vezes acaba acumulando algumas funções e a gente termina a apresentação no dia. Então, às vezes a gente não consegue mandar com tanta antecedência, mas quanto mais cedo possível a gente vai mandar. E acho que é isso, né? Por hoje fica, de repente, de tarefa para a gente fazer esse grupo do WhatsApp e a gente mandar essas opções de data para as reuniões, o encaminhamento dessa questão do Jeton, se é possível ou se não é possível, e o envio da apresentação com uma certa antecedência. E eu acho que para os conselheiros ir pensando também que tipo de temáticas vocês acham importante a gente discutir, trazer algumas sugestões, assim como o Felisberto, o Adraldo, o Gomes trouxeram, de eventos diferentes, por exemplo, esse evento nos espaços públicos, de trazer quais são as necessidades que vocês veem dos fóruns, se vocês acham que é importante a gente participar de algumas reuniões. Acho que essa é a ideia. E outra coisa que a gente pensou que seria bem interessante é de vocês irem mapeando, assim como o Felisberto falou, né? As regiões são muito diversas, elas incluem vários bairros. De pensando quais são as lideranças, assim, importantes de serem acionadas durante o processo, né? Para a gente poder abranger todos os bairros das regiões, não só né, as regiões que de repente, os conselheiros têm mais acesso, né? Vamos tentar ser bem diverso, né, nas participações das regiões. Pode falar, Felisberto. Não, uma é uma pergunta e depois é uma sugestão. A primeira é com questão aos relatórios aqueles das regiões, das devolutivas. Eles vão ser disponibilizados quando aos conselheiros? Eles já estão disponíveis no site. Eles já estão disponíveis? Tá. Desde 2020. Então, eu não sabia, então vou pegar ali. Muito obrigado. Mas a gente, assim, a partir do momento que a gente criar esse grupo, né, Renata, a gente põe pode mandar. A gente reforça os links ali para ser mais fácil acesso e qualquer coisa, se alguém tiver dificuldade, também nos avisa. Vanessa, obrigado. E assim, a segunda é uma sugestão. A relação com as regiões do orçamento participativo também, que é importante, né? São 16 regiões e 6 temáticas, que envolve muitas delas a temática do próprio plano diretor, né? Que desenvolvimento econômico, circulação, assistência social, cultura, né? Então, é importante o HOCDO, CDUA, que é a da habitação, organização da cidade, desenvolvimento urbano e ambiental, né? Então, é importante que eles também tenham a participação nesse momento do GT, né? Eu acho que amplia e qualifica a participação e as contribuições, tá? Isso. Obrigado. Tá certo. Estava anotando aqui, para não esquecer. Então, acho que podemos dar por encerrada, né, a reunião de hoje. Acho que foram bem boas as contribuições. Espero que nas próximas a gente tenha a participação de todos os conselheiros das regiões e dos delegados, se vocês conseguirem fazer esse convite, seria bem interessante, né, dos que puderem participar. Querem falar mais alguma coisa, Vanessa e Patrícia? Importante a indicação para os integrantes oficiais, para a gente poder fazer a portaria. A Camila, né, enviou um e-mail a todos, então seria importante quem não respondeu, por favor, responder. Podia ter o nome, né? Eu tenho 2 só. Quanto tempo que vocês precisariam dos outros 2 nomes? O mais cedo que vocês puderem, mas não precisa, não temos uma data ainda. E que eu tenho um nome, que está certo, e o outro vai para o... Em princípio, iria para o fórum. De repente, eu tento resolver para que o fórum indique por e-mail, mas eu não sei se o fórum vai querer indicar por e-mail. A gente aguarda vocês. Não, isso aí. Senão a gente bota assim alguém com... A gente bota alguém com... provisório, que saiba que é provisório, até o fórum determinar. Tá bom. É o definitivo. Pode ser uma maneira para não atrapalhar o processo também. Seria uma maneira de fazer isso, tranquilo.
Mas ali no grupo a gente pode chamar a atenção de alguma data, assim, a partir do momento que a gente tenha, né, talvez alguma perspectiva de um prazo, a gente informa ali também para cada um poder deliberar qual a melhor estratégia. Não, e Vanesca, é muito importante data, sabe por quê? Como a gente está até o pescoço, a gente tem trabalho e tal, né? Eu estou aqui, até peço desculpa, mas eu estava aqui, eu passei a última meia hora, eu não ouvi o que vocês falaram praticamente, eu não consegui simplesmente. E por causa dessas coisas. Então, quando tem uma data, a gente sabe, se organiza. Até lá eu tenho que fazer uma reunião, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo para chegar no compromisso. Assim, a gente se disciplina daí, se força um pouco com isso. Tá. Beleza, moçada? Então, muito obrigada a todos. Nós que agradecemos a participação de vocês. E início de uma grande jornada juntos, né? Espero que a gente tenha, vamos dizer, discussões, mas que a gente siga em frente, todos, né? Espero todos satisfeitos ao final do processo. Beleza, é o que a gente espera também, Patrícia. Legal, e parabéns para vocês aí. Tudo bem. Obrigada. Vamos em frente. Obrigada. Vai valer esse esforço, vai valer. Daqui a uns 2, 3 anos nós vamos dar risada disso. Se Deus quiser. Até mais, então. Um abraço. Até daqui a pouco, gente. Tchau. Tchau, tchau.